E se eu te dissesse que começar do zero não é o problema é o que você acredita sobre começar do zero. Porque enquanto muita gente acha que precisa de mais dinheiro, mais sorte ou mais oportunidades, existe um pequeno grupo que muda tudo simplesmente com uma decisão: não aceitar continuar igual. Hoje, essa história não é sobre alguém distante de você. É sobre queda, recomeço, disciplina, dor, persistência e, principalmente, transformação. Fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar a forma como você enxerga a sua própria vida. Mas antes, se você gosta de conteúdos que despertam a mente, fortalecem a disciplina e te colocam no caminho da mudança real, inscreva-se no canal, deixe o like para apoiar esse conteúdo e comente aqui embaixo: eu vou mudar minha história. Agora me diz uma coisa: quantas vezes você já pensou em desistir? Não porque não queria vencer, mas porque parecia longe demais. Essa história começa exatamente aí, no ponto onde quase todo mundo para, mas alguns decidem continuar. E o que acontece depois disso pode mudar tudo. Quando Rafael perdeu o emprego naquela manhã de segunda-feira, sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A sala estava silenciosa demais quando ele voltou para casa. Nenhuma mensagem no telefone, nenhuma proposta, nenhuma promessa, apenas o zero, sem salário, sem reservas, sem garantias. Naquela noite, sentado na beira da cama simples do pequeno quarto que alugava, ele encarou o teto e perguntou a si mesmo: é aqui que a minha história termina? Ou é aqui que ela começa? Começar do zero não parecia poético, doía, era pesado. Era humilhante, mas no fundo algo dentro dele sussurrava: talvez isso não seja uma queda, talvez seja um chamado. Quantas pessoas usam a falta de recursos como desculpa para desistir? E quantas usam essa mesma falta como combustível? Rafael percebeu algo essencial naquela madrugada. Ele podia não ter dinheiro, mas ainda tinha escolha. Podia não ter apoio, mas ainda tinha consciência. Podia não ter garantias, mas ainda tinha vontade, e vontade é poder em estado bruto. O ponto zero não é vazio, é espaço. Espaço para reconstruir, espaço para decidir quem você vai se tornar. Ele se levantou, pegou um caderno antigo e escreveu a primeira frase que mudaria sua vida: eu não vou negociar com a desistência. Você pode não ter dinheiro, mas tem visão, tem fome de vencer, tem disposição para agir quando ninguém está olhando. Rafael decidiu que faria o que fosse necessário: estudar enquanto os outros dormiam, trabalhar enquanto os outros reclamavam, insistir enquanto os outros desistiam. Naquela noite, ele entendeu algo que poucos compreendem: prosperidade não começa na conta bancária, começa na identidade. E ali, no silêncio do seu quarto, no ponto mais baixo da sua vida, nasceu a versão mais forte de si mesmo. Porque o zero não era o fim, era o início da transformação. Na manhã seguinte, Rafael acordou antes do sol. Não porque precisava, mas porque decidiu que não seria mais governado pelas circunstâncias. O quarto continuava simples, a conta bancária continuava vazia. As dúvidas continuavam sussurrando, mas algo tinha mudado. Ele. Enquanto a cidade ainda dormia, Rafael abriu o caderno e escreveu uma pergunta que o confrontou profundamente: o que eu realmente quero da minha vida? Não era apenas pagar contas, não era apenas sobreviver. Ele queria liberdade, queria construir algo próprio. Queria provar, principalmente para si mesmo, que não era refém do passado. Foi nesse momento que ele entendeu algo poderoso: desejo fraco gera resultado fraco. Muita gente diz que quer vencer, mas quer mesmo, ou apenas acha bonito querer. Rafael decidiu transformar seu desejo em compromisso. Não seria mais uma ideia passageira, seria uma decisão inegociável.
Ele escreveu, em letras grandes: eu vou construir minha própria fonte de renda. Eu vou desenvolver habilidades que ninguém pode tirar de mim. Eu vou prosperar, mesmo começando do zero. Cada palavra era uma declaração de guerra contra a mediocridade. Mas o desejo verdadeiro cobra um preço. Naquela semana, ele começou a estudar todas as noites. Cursos gratuitos, livros emprestados, vídeos educativos. Enquanto os amigos saíam, ele ficava. Enquanto reclamavam, ele aprendia. Enquanto duvidavam, ele acreditava. Não era confortável, mas crescimento raramente é. Houve dias em que o cansaço gritava. Houve momentos em que a insegurança tentava dominá-lo. E se não der certo? E se você estiver perdendo tempo? Mas então ele se fazia outra pergunta. E se der certo? E se essa for a virada da sua vida? O desejo ardente começou a moldar sua identidade. Ele já não se via como desempregado. Via-se como alguém em construção. E construção exige foco, exige ação, exige fé. Rafael começou a entender um princípio simples e poderoso. Você não prospera por sorte. Você prospera porque decide que não vai aceitar menos do que pode ser. Naquela noite, olhando novamente para o teto do quarto, ele não viu mais um limite, viu possibilidade e repetiu em voz baixa, como um juramento: eu não estou começando do zero. Estou começando com experiência, com visão e com fome. E fome, quando direcionada, vira força. Mas ele ainda não sabia que o verdadeiro teste da sua fé estava prestes a começar. Os dias começaram a ganhar uma nova rotina. Rafael já não acordava por obrigação, mas por propósito. O despertador tocava às 5 da manhã. E antes mesmo que o medo tivesse tempo de sussurrar, ele já estava de pé. Havia algo diferente na maneira como ele caminhava até a pequena mesa onde estudava. Ainda não havia resultados visíveis, nenhum contrato fechado, nenhuma renda entrando, nenhum aplauso, apenas esforço. E, no entanto, dentro dele crescia algo silencioso, uma fé que não dependia de provas externas. Fé não é esperar sentado. É agir quando tudo parece incerto, é continuar quando ninguém está vendo. Rafael começou a perceber que o maior campo de batalha não estava no mercado de trabalho, mas dentro da própria mente. Cada pensamento negativo era um inimigo invisível. Você não é bom o suficiente. Já tentou antes e falhou. Pessoas com mais recursos fazem isso melhor que você. Ele poderia ter cedido. Poderia ter usado o desemprego como justificativa, como tantos fazem. Mas em vez disso, escolheu questionar as próprias dúvidas. E se eu for mais capaz do que imagino? E se a minha persistência for maior que o meu medo? E se o único obstáculo real for a história que eu conto para mim mesmo? Ele começou a repetir diariamente afirmações que no início soavam estranhas, quase ousadas demais. Eu sou disciplinado, eu aprendo rápido, eu tenho valor, eu vou prosperar. No começo, sua voz tremia ao dizer essas frases. Mas com o passar das semanas, elas deixaram de ser palavras e passaram a ser convicção. A fé verdadeira não nasce do conforto, nasce da necessidade. Rafael passou a entender que prosperidade é consequência de identidade. Se ele continuasse pensando como alguém derrotado, suas ações refletiriam derrota. Mas se começasse a agir como alguém em crescimento, mesmo sem resultados imediatos, sua realidade eventualmente teria que acompanhar sua mentalidade. Ele começou a oferecer pequenos serviços online. No início ninguém respondia, dias se passavam sem retorno, a frustração era real, a insegurança também, mas havia uma diferença fundamental agora, ele não parava, cada não virou treino, cada silêncio virou resistência emocional, cada erro virou aprendizado, e algo curioso começou a acontecer.
Enquanto o mundo externo ainda não mostrava grandes mudanças, o mundo interno de Rafael estava sendo reconstruído. Ele já não reagia às dificuldades com desespero, reagia com estratégia. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo, passou a perguntar, o que isso está me ensinando? Como posso melhorar hoje? O que posso fazer diferente agora? Essa mudança de perguntas mudou sua postura, mudou seu olhar, mudou sua energia. As pessoas começaram a notar. Um antigo colega comentou, você está diferente, mais focado. O que aconteceu? Rafael apenas respondeu, eu parei de esperar que alguém viesse me salvar. Porque ele entendeu algo decisivo. Ninguém viria. O ponto zero não era um castigo, era um treinamento. A fé que ele estava construindo não era religiosa apenas, era fé em si mesmo. Fé de que sua disciplina produziria frutos. Fé de que sua persistência abriria portas. Fé de que seu esforço acumulado se transformaria em oportunidade. E então, numa tarde comum, enquanto revisava mais uma proposta enviada, recebeu sua primeira resposta positiva. Não era um grande contrato, não era o sonho realizado. Era pequeno, mas era real. E naquele instante, Rafael sentiu algo que dinheiro nenhum poderia comprar. Confirmação. A confirmação de que estava no caminho certo. A confirmação de que a ação diária estava gerando movimento. A confirmação de que começar do zero não significava permanecer nele. Ele respirou fundo e pensou, e se isso for apenas o começo? Porque a verdadeira prosperidade não acontece quando o dinheiro entra. Acontece quando você se torna a pessoa capaz de produzi-lo repetidamente. E Rafael estava se tornando imparável. Mas o próximo desafio testaria não apenas sua fé, testaria sua decisão. A primeira pequena vitória de Rafael não trouxe euforia como ele imaginava. Trouxe algo mais profundo, responsabilidade. Agora ele sabia que era possível. E quando você sabe que é possível, não existe mais espaço para desculpas confortáveis. O contrato simples que conseguiu não mudaria sua vida de imediato, mas mudou sua forma de pensar. Ele percebeu algo crucial. Não era a falta de oportunidade que o limitava. Era a falta de constância antes da primeira vitória. Naquela noite, ele olhou para o caderno onde ainda escrevia seus objetivos e percebeu uma verdade desconfortável. Eu já provei que consigo, mas consigo sustentar isso. A diferença entre quem começa e quem prospera não está no primeiro passo, está na continuidade. Decisão verdadeira não é emoção, é compromisso sem plano de fuga. Rafael entendeu que, a partir daquele momento, ele não podia mais viver como alguém tentando. Ele precisava viver como alguém que já decidiu. E decisão, quando é real, elimina alternativas. Ele escreveu no caderno, eu não tenho plano B, porque o plano A só falha se eu parar. Mas o mundo não respeita intenções. Ele testa. Nos dias seguintes, as dificuldades aumentaram. O trabalho era instável. Alguns clientes demoravam a pagar, outros sumiam. E junto com isso, vieram as velhas vozes internas. Isso não vai durar. Você teve sorte uma vez. Talvez você não seja feito para isso. Foi nesse momento que Rafael percebeu algo decisivo. A vida não muda quando você decide uma vez. Ela muda quando você sustenta a decisão repetidamente. Ele começou a agir de forma ainda mais disciplinada. Criou horários fixos, organizou metas diárias, definiu números claros. Quantas propostas enviar, quantos estudos concluir, quantas tentativas fazer. Não havia mais improviso. Cada dia tinha direção, cada hora tinha propósito. E isso começou a separar ele da versão antiga de si mesmo. A antiga versão esperava motivação. A nova versão criava ação mesmo sem motivação. Em uma manhã difícil, enquanto o cansaço pesava mais do que o normal,
Ele parou por alguns segundos. O silêncio parecia mais pesado que o normal. E então ele se fez uma pergunta que mudou sua postura. O que acontece se eu não desistir por mais um ano? A mente dele hesitou, porque essa pergunta elimina a pressa. E quando a pressa desaparece, o jogo muda. Ele percebeu que não precisava vencer o dia. Precisava continuar no jogo. Naquela mesma semana, algo começou a mudar no ambiente ao redor. As pessoas passaram a notar sua consistência. Não era mais um iniciante tentando algo novo. Era alguém que permanecia. E permanência chama a atenção. Um contato antigo recomendou seu trabalho para outra pessoa. Depois outro. E outro. As oportunidades ainda não eram grandes, mas estavam começando a se conectar como peças de um quebra-cabeça invisível. Rafael entendeu algo profundo. O mundo não recompensa quem começa, o mundo recompensa quem não para. Mas junto com esse crescimento veio também um novo teste, o medo de perder tudo, porque agora ele tinha algo a perder, mesmo que pequeno. E essa é a armadilha silenciosa da evolução. Quando você começa a subir, o medo de cair começa a crescer. Naquela noite, ele encarou o teto novamente, como no início. Mas agora, o sentimento era diferente. Não era desespero, era consciência. Ele disse para si mesmo: eu já não sou mais quem eu era, então não posso agir como antes. E naquele instante, algo ficou claro dentro dele. A decisão que ele tomou não tinha mais retorno. E quando não existe retorno, só existe crescimento. Mas o próximo passo exigiria algo ainda mais difícil: persistência quando ninguém está mais aplaudindo. Os primeiros sinais de mudança começaram a aparecer de forma discreta, quase imperceptível para qualquer pessoa de fora. Mas para Rafael, cada pequeno avanço tinha o peso de uma conquista monumental. Ele já não era o mesmo homem que havia perdido o emprego meses antes. E ainda assim, a nova versão dele também não estava pronta. Estava em construção constante. Disciplina é isso. Continuar mesmo quando a emoção já não sustenta mais. Houve um dia específico em que tudo pareceu mais difícil do que o normal. O celular não tocava, nenhuma proposta nova, nenhuma resposta importante. O silêncio profissional voltou a pesar, e com o silêncio vieram as tentações antigas. Talvez você devesse descansar hoje. Talvez você já tenha feito o suficiente. Talvez não valha tanto esforço assim. Rafael sabia o perigo dessas palavras. Elas não atacam de forma direta, elas convencem lentamente. Elas não dizem desista, elas dizem só hoje não. E só hoje é o caminho mais curto para voltar ao ponto zero emocional. Ele respirou fundo e percebeu algo que mudaria seu comportamento dali em diante. Disciplina não é intensidade, é repetição. Ele abriu o caderno e escreveu uma frase que se tornou regra: eu não dependo do meu humor para cumprir o meu destino. Naquele dia, mesmo sem vontade, ele trabalhou. Estudou, enviou propostas, revisou erros, ajustou estratégias e, principalmente, não parou. Aos poucos, começou a entender algo que poucos aceitam. O crescimento real é silencioso e muitas vezes invisível no início. Você trabalha, trabalha, trabalha e parece que nada muda, mas por dentro tudo muda. Rafael começou a perceber que sua forma de pensar estava se tornando mais estruturada. Ele já não reagia com ansiedade imediata quando algo dava errado. Agora ele analisava, ajustava, recomeçava, e isso o diferenciava dos demais. Enquanto muitos buscavam resultados rápidos, ele estava construindo fundamentos. Mas disciplina cobra um preço alto: isolamento. Alguns amigos começaram a se afastar, convites diminuíram, conversas mudaram. Você sumiu, está trabalhando demais. Você ficou diferente, e ele realmente havia mudado, mas não por arrogância,
por escolha, porque ele entendeu uma verdade dura: nem todos vão entender a sua disciplina, até que ela vire resultado. Em uma noite chuvosa, sentado novamente na pequena mesa de estudos, ele percebeu algo profundo. O cansaço era físico, mas a resistência era mental. Ele já não estava lutando contra o mundo. Estava lutando contra a versão antiga de si mesmo. E essa é a batalha mais difícil. Ele olhou para as mãos cansadas e pensou: quantas pessoas desistem exatamente aqui? Exatamente neste ponto, onde ainda não há fama, onde ainda não há estabilidade, onde ainda não há garantia nenhuma de sucesso. E foi nesse momento que ele entendeu: disciplina não é sobre motivação, é sobre identidade. Quem você se torna quando ninguém está te assistindo define tudo. Na semana seguinte, algo inesperado aconteceu. Um cliente maior, que havia ignorado suas propostas anteriores, finalmente respondeu, pediu uma reunião. Rafael não comemorou de forma exagerada. Ele apenas ficou em silêncio por alguns segundos, porque ele sabia, aquilo não era sorte, era consequência acumulada, cada noite estudada, cada tentativa ignorada, cada não recebido, cada dia em que ele decidiu continuar. Tudo estava começando a se conectar. Na reunião, ele não parecia mais um iniciante. Havia segurança na forma como falava, clareza na forma como explicava, consistência na forma como respondia. O cliente percebeu isso, e pela primeira vez, Rafael sentiu algo diferente. Não era mais alguém tentando sobreviver. Era alguém sendo levado a sério. O contrato veio, maior, mais estável, mais promissor. Mas ao sair da reunião, ele não sentiu que havia chegado. Sentiu que havia apenas atravessado uma etapa, porque agora ele entendia uma nova verdade. Disciplina não te leva ao topo. Ela te mantém lá depois que você começa a subir. E subir é mais perigoso do que começar, porque quanto mais alto você chega, mais fácil é cair se você relaxar. Naquela noite, ele escreveu uma frase final antes de dormir. Eu não estou construindo resultados, estou construindo resistência. Mas ele ainda não sabia que o próximo desafio não seria externo, seria interno e muito mais profundo do que tudo que ele já havia enfrentado. O contrato maior não trouxe tranquilidade como Rafael imaginava. Trouxe pressão, uma nova exigência, um novo nível de responsabilidade. Agora ele tinha prazos mais curtos, clientes mais exigentes e expectativas mais altas. O jogo tinha mudado sem aviso. E com o crescimento veio um inimigo silencioso, o medo de não conseguir sustentar o próprio avanço. Persistência não é continuar quando tudo está fácil. É continuar quando tudo começa a pesar mais. Rafael percebeu algo estranho. Quanto mais ele subia, mais parecia que a vida testava sua estabilidade emocional. Uma entrega atrasou. Um cliente reclamou. Um valor esperado demorou a cair. E, de repente, pensamentos antigos voltaram com força. E se isso for sorte? E se você não conseguir repetir isso? E se você estiver apenas numa fase boa? Ele fechou os olhos por alguns segundos. Não era a primeira vez que essas vozes apareciam, mas agora elas eram mais perigosas, porque vinham disfarçadas de lógica. Foi nesse momento que ele entendeu algo profundo. O maior teste do sucesso não é a falta de dinheiro, é a pressão para manter o que você começou a construir. Ele se levantou, foi até a janela e observou a cidade. Pessoas indo e vindo, vidas comuns acontecendo normalmente. E ele se perguntou: quantos aqui desistiram no meio do caminho sem perceber? A resposta não importava. O que importava era a decisão dele agora. Ele voltou para a mesa e escreveu: eu não dependo de resultados imediatos para continuar. Eu dependo da minha visão de longo prazo. Naquele dia, ele tomou uma decisão importante: parar de reagir emocionalmente aos problemas. Ele começou a tratar dificuldades como parte do processo, não como sinais de fracasso.
Quando algo dava errado, ele não mais perguntava, por que comigo? Ele perguntava, o que isso está tentando me ensinar? Essa mudança parece simples, mas muda tudo. Porque quem pergunta, por que comigo? Entra em sofrimento. Quem pergunta, o que isso me ensina? Entra em evolução. Com o tempo, Rafael começou a perceber um padrão. Cada vez que ele persistia em um momento difícil, algo novo surgia depois. Uma nova oportunidade, um novo cliente, uma nova conexão. Mas não era imediato. Nunca era. E foi aí que ele entendeu o verdadeiro significado de persistência. Persistir não é insistir no mesmo erro, é continuar ajustando até dar certo. Ele começou a melhorar sua comunicação, refinou suas propostas, aprendeu a lidar com objeções, estudou mais profundamente o mercado e, principalmente, começou a ouvir mais e reagir menos. Mas o maior avanço não estava no que ele fazia, estava em quem ele estava se tornando. Ele já não precisava de motivação externa, ele já não dependia de validação. Ele havia construído algo mais raro, estabilidade interna, e isso começou a refletir fora. Os resultados se tornaram mais consistentes. Os clientes começaram a voltar, as indicações aumentaram, mas junto com o crescimento veio outro desafio inesperado, a sensação de que ele precisava fazer ainda mais para não perder o que conquistou. E essa pressão começou a pesar. Houve uma noite em que ele ficou acordado até tarde, revisando o trabalho, mesmo sem necessidade imediata. Não por obrigação externa, mas por medo interno. E então ele parou, respirou fundo e percebeu algo perigoso. Ele não estava mais apenas trabalhando por crescimento, estava trabalhando por medo de regressão. E essa é uma armadilha sutil, porque o medo pode te impulsionar, mas também pode te escravizar. Naquela madrugada, ele fez algo diferente. Fechou o computador, sentou e ficou em silêncio, sem produtividade, sem metas, sem pressão, apenas reflexão. E foi nesse silêncio que ele entendeu. Persistência verdadeira não nasce do medo de perder. Nasce da convicção de que você está construindo algo maior que o momento. Ele escreveu no caderno: eu não estou correndo contra o tempo. Estou construindo algo que o tempo não destrói. Na manhã seguinte, ele acordou mais leve, não menos comprometido, mas mais consciente. Ele continuou trabalhando, continuou crescendo, mas agora com clareza. E então algo importante aconteceu. Ele parou de sentir que precisava provar algo o tempo todo, porque ele já estava provando, todos os dias, para a única pessoa que realmente importava: ele mesmo. Mas o próximo passo da sua jornada não seria sobre trabalho, seria sobre mentalidade. E essa transformação mudaria tudo novamente. Depois de meses de luta silenciosa, Rafael já não era mais o mesmo homem que havia começado do zero. O dinheiro começava a circular de forma mais constante, os clientes confiavam mais e a rotina tinha ganhado um certo equilíbrio. Mas foi justamente nesse ponto que ele descobriu uma verdade desconfortável. A maior armadilha não é a falta de progresso, é acreditar que você já chegou. A mente humana tem um perigo silencioso. Assim que começa a vencer, ela tenta relaxar cedo demais. Rafael percebeu isso quando começou a diminuir a intensidade dos seus estudos. Não de forma brusca, mas sutil. Menos horas, menos foco, mais distrações pequenas que pareciam inofensivas, e o resultado não demorou a aparecer. A produtividade começou a oscilar. Foi aí que ele se perguntou com uma honestidade rara: eu estou evoluindo ou apenas sobrevivendo melhor do que antes? Essa pergunta o incomodou profundamente, porque prosperar não é apenas ganhar mais, é pensar diferente de forma permanente. Ele começou a observar pessoas ao redor. Algumas tinham mais dinheiro que ele, mas continuavam presas na mesma mentalidade de escassez. Viviam com medo de perder, medo de arriscar, medo de crescer demais. Outras, mesmo com pouco, agiam como se já fossem grandes.
E então ele entendeu. Pobreza não é apenas falta de dinheiro, é uma forma de pensar, e prosperidade também. Rafael começou a fazer um ajuste interno. Parou de se ver como alguém tentando melhorar de vida e começou a se ver como alguém que já estava em processo de construção de riqueza. Isso mudou tudo. Sua postura mudou. Sua forma de falar mudou. Suas decisões ficaram mais estratégicas. Ele parou de aceitar qualquer tipo de trabalho apenas por medo. Começou a escolher melhor. Começou a recusar o que não fazia sentido. E isso trouxe um efeito imediato. Menos ocupação, mais qualidade. Mas também trouxe algo inesperado, mais insegurança temporária. Porque recusar oportunidades pequenas no começo dói. Faz você questionar. E se eu estiver errado? E se eu estiver perdendo algo? Foi nesse ponto que ele entendeu uma lição essencial. Quem vive no medo aceita qualquer coisa. Quem vive na visão escolhe com consciência. Ele voltou ao seu caderno e escreveu uma nova afirmação. Eu não tomo decisões baseadas no medo. Eu tomo decisões baseadas no futuro que estou construindo. Com o tempo, essa mentalidade começou a filtrar tudo. Rafael já não se distraía com comparações, já não se abalava com opiniões externas, já não buscava validação de quem não estava no mesmo caminho. Ele entendeu algo profundo. A mente que te trouxe até aqui não é a mesma que vai te levar adiante. Ela precisa ser atualizada. E atualização exige desconforto. Houve dias em que ele se sentiu sozinho no processo. Dias em que parecia que ninguém entendia sua forma de pensar. Mas ele aprendeu a não depender disso, porque crescimento real é solitário no início, e isso não é punição, é seleção. Naquela fase, ele começou a estudar mais profundamente não apenas técnicas, mas princípios, padrões de comportamento, mentalidade de pessoas bem-sucedidas, estratégia de longo prazo, e percebeu um padrão claro. As pessoas que prosperam não são as mais inteligentes, são as mais consistentes em sua forma de pensar. Ele passou a revisar suas próprias crenças diariamente. Eu estou pensando como alguém que constrói ou como alguém que só reage? Eu estou agindo como dono da minha vida ou como visitante dela? Essas perguntas se tornaram seu filtro interno e lentamente sua realidade começou a responder. Os contratos ficaram mais estáveis, os clientes mais qualificados, as oportunidades mais alinhadas com sua visão. Mas algo ainda mais importante aconteceu. Ele parou de se sentir em guerra com o processo. Ele começou a confiar, não cegamente, mas com consciência construída. E foi nessa nova fase que ele entendeu. Mentalidade não é pensamento positivo, é estrutura interna que guia decisões sob pressão. E ainda havia um nível mais profundo para ser alcançado. Um nível onde não era mais sobre ganhar ou perder, mas sobre se transformar de forma definitiva. E esse nível estava prestes a começar. Rafael já não era um iniciante, também ainda não era o que chamariam de bem-sucedido. Ele estava naquele espaço perigoso entre o progresso e a consolidação, onde muitos param, acreditando que já fizeram o suficiente. Mas ele tinha aprendido uma regra silenciosa do jogo. Quem para no meio do caminho não fracassou por falta de capacidade, fracassou por falta de continuidade. Foi nesse período que ele começou a notar algo desconfortável. Ele já sabia muito, mas nem tudo que sabia estava sendo aplicado com a mesma intensidade de antes. Isso o incomodou mais do que qualquer falha externa. Uma noite ele ficou sentado em frente ao computador, olhando para várias tarefas abertas, projetos em andamento, ideias anotadas, e percebeu algo que o fez parar por completo. Ele não estava mais agindo no mesmo ritmo da sua visão, e então se perguntou: eu estou realmente construindo algo grande ou apenas mantendo algo pequeno funcionando? Essa pergunta cortou fundo, porque conhecimento sem execução é apenas ilusão organizada.
Na manhã seguinte, ele tomou uma decisão diferente. Não fez mais planos, não ajustou mais estratégias, não esperou mais o momento ideal. Ele começou a agir com intensidade total. Não era sobre fazer mais coisas aleatórias, era sobre fazer o que importava, repetidamente, sem negociação. Ele estabeleceu uma regra simples: todo dia precisa ter avanço mensurável. Se não gerasse movimento real, não contava como progresso. Rafael começou a enviar mais propostas do que antes. Reestruturou seu método de trabalho, reduziu distrações ao mínimo e passou a focar apenas no que gerava resultado direto. No começo, foi desconfortável, porque a ação massiva não é glamurosa, é repetitiva, cansativa e muitas vezes invisível. Mas é exatamente isso que separa intenção de transformação. Houve dias em que ele terminou exausto, sem energia para comemorar nada. Mas algo diferente estava acontecendo. Ele estava acumulando evidência interna de que era capaz. Cada pequena entrega concluída, cada cliente respondido, cada problema resolvido, tudo começava a formar uma base sólida. E então ele percebeu algo essencial. A sorte favorece quem está em movimento constante, porque enquanto ele agia, oportunidades começaram a aparecer de lugares inesperados. Um antigo contato indicou seu trabalho novamente. Um projeto pequeno gerou outro maior. Um cliente satisfeito trouxe uma nova conexão. Mas nada disso parecia milagre, parecia consequência. E isso mudou completamente a forma como ele enxergava o sucesso. Antes, ele acreditava que crescimento vinha de grandes eventos. Agora, ele entendia que vinha de pequenas ações repetidas com consistência. Mas mesmo nesse ritmo acelerado, havia um desafio interno surgindo. O cansaço mental de manter intensidade constante. E foi aí que ele percebeu algo perigoso. Ação sem direção pode virar apenas exaustão. Então, ele ajustou novamente. Não reduziu esforço, reduziu desperdício. Começou a focar apenas no que gerava retorno real. Começou a eliminar tarefas que não contribuíam diretamente para crescimento. Começou a agir com mais precisão, não apenas mais volume. E isso elevou tudo: menos esforço desperdiçado, mais resultados reais, mais clareza. Ele entendeu que a ação massiva não é sobre fazer tudo, é sobre fazer o que move a vida para frente. Numa tarde, enquanto revisava seus resultados do mês, ele percebeu algo que o fez parar por alguns segundos. Ele já não estava tentando sair do zero. Ele já estava operando acima dele. Mas ao invés de comemorar, ele sentiu algo mais profundo: responsabilidade. Porque crescer não é o fim da pressão, é o início de uma nova forma de pressão. Agora ele não podia voltar atrás, e no fundo ele sabia: a próxima transformação não seria sobre ação, seria sobre identidade. E isso mudaria tudo mais uma vez. Rafael percebeu algo estranho naquela fase da sua vida. O mundo ao redor tinha mudado, mas não tanto quanto ele imaginava. O que realmente havia mudado de forma irreversível era ele. Ele já não reagia como antes, já não pensava como antes, já não se tratava como antes. E isso o assustou um pouco no início, porque quando você muda por dentro, tudo o que não acompanha essa mudança começa a parecer estranho, até mesmo a sua própria rotina. Ele começou a notar que certas pessoas com quem convivia antes já não faziam sentido no mesmo nível de conversa. Não por arrogância, mas por desalinhamento de mentalidade. E isso gerou um silêncio interno difícil de ignorar. Uma noite, sozinho, ele se perguntou: quem eu me tornei? E quem eu preciso continuar me tornando? Essa pergunta abriu algo profundo. Ele percebeu que não era mais apenas sobre ganhar dinheiro, fechar contratos ou crescer profissionalmente. Era sobre identidade. A verdadeira transformação não acontece quando você muda o que faz.
Acontece quando você muda quem você acredita que é. E foi nesse ponto que ele entendeu uma verdade definitiva. Você não atrai o que deseja, você atrai o que se tornou. Rafael começou a observar suas próprias decisões com mais rigor. Pequenas escolhas diárias, que antes passavam despercebidas, agora tinham peso. Estou agindo como alguém disciplinado ou alguém distraído? Estou construindo ou apenas reagindo? Estou sendo consistente ou apenas eficiente em alguns dias? Essas perguntas começaram a moldar sua nova versão. Ele entendeu que prosperidade não é um evento, é um padrão de comportamento repetido até virar identidade. E então ele começou a ajustar não só sua rotina, mas sua forma de existir. Acordar cedo deixou de ser esforço, virou natural. Estudar deixou de ser obrigação, virou hábito. Focar deixou de ser desafio, virou padrão. Mas a mudança mais importante foi interna. Ele parou de se ver como alguém que está tentando vencer e passou a se ver como alguém que já está no processo de construção de uma vida maior. Isso pode parecer sutil, mas muda tudo. Porque quem tenta ainda aceita falhar como opção final. Quem constrói não negocia com desistência. Mesmo assim, havia momentos de desconforto. Momentos em que o passado tentava puxá-lo de volta. Você está exagerando. Não precisa de tanto esforço assim. Você já melhorou, pode relaxar. Essas vozes eram perigosas porque pareciam razoáveis, mas ele aprendeu a reconhecer. Nem toda voz interna é verdade. Algumas são apenas hábitos antigos tentando sobreviver. E então ele respondia mentalmente: eu não estou aqui para ficar confortável. Estou aqui para evoluir. Com o tempo, algo impressionante começou a acontecer. Ele já não precisava mais se motivar como antes. A disciplina virou automático. O foco virou padrão. A evolução virou rotina, e isso o levou a um novo nível de consciência. A vida não muda quando você aprende algo novo. Muda quando você se torna alguém novo, e ele estava se tornando. Mas ainda havia uma última camada dessa transformação. Uma camada que separa pessoas que crescem das que se tornam imparáveis. E essa camada exigia algo ainda mais profundo. Domínio completo de si mesmo. E foi aí que tudo começou a ficar irreversível. Rafael chegou a um ponto da sua jornada em que já não se reconhecia pelo que tinha conquistado, mas pelo que não conseguia mais abandonar. Ele não conseguia mais viver sem disciplina. Não conseguia mais aceitar distração constante. Não conseguia mais voltar à mentalidade antiga de espera e dependência. E isso era irreversível. O que começou como uma tentativa de sobrevivência havia se transformado em identidade. Mas junto com essa maturidade veio uma verdade ainda mais profunda e mais exigente. O verdadeiro segredo não é prosperar uma vez, é se tornar alguém que prospera naturalmente. Certa manhã, enquanto caminhava pela cidade, ele observava as pessoas ao redor. Algumas corriam atrás de algo urgente, outras pareciam presas em rotinas repetidas. E ele percebeu algo que nunca tinha percebido antes. Não era falta de oportunidade que separava as pessoas, era falta de direção interna. Ele lembrou de si mesmo no início, perdido, sem dinheiro, sem clareza, sem estrutura. E agora, apesar dos desafios ainda existirem, tudo tinha mudado de forma essencial. Ele não estava mais reagindo à vida. Ele estava construindo a própria vida. E isso trouxe uma sensação estranha, não de chegada, mas de responsabilidade contínua. Porque ele entendeu algo definitivo. A vida não recompensa quem chega. A vida sustenta quem se torna consistente. Naquela fase, ele começou a perceber que o verdadeiro inimigo não era mais o mundo externo. Era a possibilidade de relaxar cedo demais, de acreditar que já está bom, de diminuir a intensidade, de perder a clareza que o trouxe até ali.
E foi nesse ponto que ele escreveu algo que mudou seu futuro. Eu não estou tentando mudar minha vida. Eu estou mudando quem eu sou. A diferença é sutil, mas absoluta. Porque mudar sua vida pode ser temporário, mas mudar sua identidade é permanente. Os resultados começaram a refletir isso. O trabalho se tornou mais estável, as oportunidades mais consistentes, as decisões mais estratégicas. Mas, curiosamente, ele já não buscava validação nesses resultados. Ele buscava alinhamento. Alinhamento entre o que pensava, o que fazia e o que se tornava. E isso criou uma estabilidade interna rara. Mas o verdadeiro segredo ainda estava se revelando. Uma noite sozinho, ele fez a pergunta final da sua jornada até ali. Se tudo fosse perdido amanhã, eu recomeçaria do mesmo jeito? E a resposta veio sem hesitação. Sim, porque ele não dependia mais das circunstâncias. Ele tinha se tornado o tipo de pessoa que sabe construir novamente. E esse é o verdadeiro segredo de quem prospera começando do zero. Não é sobre chegar ao topo, é sobre se tornar alguém que sabe subir qualquer montanha. Rafael não era mais apenas um homem que venceu dificuldades. Ele era alguém que havia se transformado nelas e agora entendia a verdade final. O zero nunca foi o problema. O zero foi apenas o início da versão mais forte de si mesmo, e essa versão não tinha mais volta. E assim chegamos ao fim dessa jornada. Mas talvez, na verdade, este seja apenas o começo da sua. Porque a história de Rafael não é só sobre ele. É sobre qualquer pessoa que um dia começou do zero, sem apoio, sem garantias, sem recursos, mas com uma decisão silenciosa dentro de si: não desistir de si mesmo. O que você viu aqui não foi sorte. Não foi acaso, não foi um milagre distante da realidade, foi disciplina, foi fé em meio à dúvida, foi ação mesmo quando tudo parecia lento, foi persistência quando seria mais fácil parar. E agora a pergunta mais importante não é sobre ele, é sobre você. O que você vai fazer com a vida que você tem hoje? Você vai continuar esperando o momento perfeito? Ou vai criar o seu momento agora? Porque o tempo vai passar de qualquer forma, mas só você decide se ele vai passar te construindo ou te deixando para trás. Se essa história tocou você de alguma forma, então não ignore esse sentimento. Ele não aparece por acaso. Inscreva-se no canal para não perder mais conteúdos como este. Deixe o like para fortalecer essa mensagem e fazer ela chegar a mais pessoas. E comente aqui embaixo: eu vou vencer começando do zero. Para declarar isso para você mesmo. E lembre-se, você não precisa ter tudo para começar, mas você precisa começar para um dia ter tudo. O zero não é o fim, o zero é o ponto de partida dos fortes. E talvez o próximo capítulo dessa história não seja sobre Rafael, talvez seja sobre você.